nessa experiência que Davi teve, no momento mais difícil da sua vida, ele encontrou um lugar que é chamado na Bíblia de um lugar seguro. Não era suntuoso, não era atraente a estrutura daquele local, as pessoas que estavam lá eram complicadíssimas, todo mundo tinha problema, mas era no momento mais difícil na vida de Davi, o lugar mais seguro que ele poderia estar. Então, quando a gente lê, e eu vou pedir agora então, para a gente fazer essa leitura, 1 Samuel, capítulo 22, verso 1, você vai entender o que é a igreja, e vai poder, agora junto comigo, crescer um pouquinho mais no conceito de lugar seguro. Davi retirou-se dali, e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispá de Moabe, e disse ao seu rei: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com este moraram por todo o tempo que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aqui, vamos orar, pedir a bênção e a direção de Deus para a mensagem dessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, que, ó Deus, é rica, maravilhosa, é viva, é alimento, é uma espada, é a voz de Deus. Senhor, se entrarmos aqui e sairmos sem sermos tocados pela tua palavra, nada aqui, ó Deus, valeu. Eu imploro em nome de Jesus, que teu Espírito use a nossa vida imperfeita, falha, limitada, Senhor, para que toda a honra e toda a glória seja o teu nome. O mensageiro é o vaso de barro, trincado, quebrável, mas o tesouro, Senhor, é o Evangelho, o tesouro é a tua palavra. Que teu Espírito fale ao nosso coração. Da minha parte é o que eu peço, da parte do teu povo, Senhor, tu sabes o que está no coração de cada um, tu sabes os bloqueios, aquilo que nos impede de ouvir a tua voz, os nossos conflitos, as nossas limitações, em nome de Jesus, que todas essas barreiras sejam derrubadas, ó Pai, e que teu Espírito fale ao nosso coração essa noite. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus, amém. Meus queridos, nós sabemos o contexto aqui. Davi estava fugindo, ameaçado de morte. O homem mais poderoso, Saul, o primeiro rei, que foi ungido por Samuel, com um exército poderoso, queria simplesmente matar Davi. A chance dele escapar dele sobreviver a essa ameaça de morte, era mínima. Ele tinha que achar um lugar seguro. Era uma questão de sobrevivência. Ele não tinha opção. Ele tinha que achar um lugar seguro. A vida dele corria risco. E interessante que, quando a gente começa a falar sobre isso, a gente vai direto para a questão da caverna, que é um lugar interessante. A gente vai estudar um pouquinho sobre a caverna, o pessoal que estava na caverna. Só que olha o verso de número 1, gente. Quando a gente fala de lugar seguro, e vamos falar da comunidade da igreja, a gente tem que se lembrar que antes de uma comunidade, de uma igreja, existe um outro lugar seguro. Que na verdade a igreja deveria ser uma extensão desse lugar. Devia ser uma continuidade desse lugar. O primeiro lugar seguro que nós experimentamos na nossa vida, a Bíblia vai dizer aqui, ó:
quando Davi se retira e se refugia na caverna de Adulão, vai acontecer uma coisa extraordinária. É uma coisa que faz a gente lembrar, antes de tudo, quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Deixa eu contar uma coisa aqui, pessoal que é mais jovem. Tem uma fase da nossa vida que a gente acha que a gente vai encontrar pessoas mais, vamos dizer assim, fiéis, mais parceiros, mais do que a nossa família. Deixa eu te dizer uma coisa. É nessas horas, como aqui Davi estava passando, que a gente vai entender o que é família. Não era uma família perfeita. Você tem que lembrar que quando Davi foi escolhido para ser um futuro rei, e Samuel foi na casa dele, quem Deus apresentou primeiramente para Samuel, para ser ungido? Foi Davi? Não foi Davi. Ele apresentou todos os irmãos. Começa a entender uma coisa: toda família é imperfeita. Na criação há diferença, sim. No tato com os nossos filhos, nós fazemos diferenças e cometemos erros, que deixam marcas, que atrapalham a nossa vida. O pai de Davi era imperfeito. Ele apresentou todos os irmãos, e ele não ia apresentar Davi. Tanto que Samuel vai falar assim, mas tem mais alguém, porque não é possível, Deus me mandou aqui, e você me apresentou todos os filhos, e nenhum desses, o Espírito Santo confirmou que era o que deveria ser ungido. Aí o pai, é verdade, eu tenho mais um. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Mas não está nem aqui. Ele está fazendo um trabalho que ninguém quer fazer, quer cuidar do rebanho. Eu falei, tá bom, tem mais um, vou chamar ele. E chamaram ele. E quando ele entra, Samuel diz, é esse. E ungiu ele. Era uma família imperfeita, gente. Era uma família que, com toda certeza, o relacionamento, pais e filhos, tinha seus conflitos. O relacionamento entre os irmãos, com toda certeza, tinha muitos conflitos. Mas era a família que Deus colocou Davi. E naquela hora mais difícil, onde nós não temos nada mais, porque Davi havia perdido tudo, todos os privilégios, a carreira dele, o futuro dele, tudo. Ele estava com a roupa do corpo, lascado, prometido de morte, perseguido pelo homem mais perigoso que existia naquela época, um exército queria matá-lo, e ele vai para uma caverna, e quem vai lá ter com eles? É nessas horas que a gente descobre que os amigos da balada, os colegas da facu, aqueles que pareciam ser as pessoas mais parceiros mesmo da gente, não estavam lá. Quem aparece? Quando ouviram isso, na hora que eles ouviram, seus irmãos e toda a casa de seu pai. Você está entendendo? Isso é família. Isso é família. É isso que Deus coloca cada um de nós nesse núcleo que a gente pode chamar que é um lugar seguro. Não é um lugar perfeito, não confunda as coisas. Se você olhar para os seus pais, se você olhar para os seus irmãos, se você olhar para a sua família, dá desespero, porque você conhece os defeitos da sua família. Você sabe das falhas mais profundas, das falhas de caráter dos seus pais, das falhas que os seus irmãos têm, do egoísmo, dos ciúmes, de tudo isso que toda a família tem. E a Bíblia não esconde isso das famílias. A primeira família que foi criada, colocada aqui nesse mundo, qual foi? Caim e Abel, gente, pelo amor. Dá um salto, vai um pouquinho para frente, José do Egito, pelo amor. Está ruim o negócio. Isso é família. Esbarrei aqui em José do Egito, não posso deixar de lembrar que Deus usou a vida de José na família mais complicada, irmãos que o traíram, e depois lá na frente ele perdoa, ele acolhe, ele restaura. Família é isso, é um lugar de pessoas complicadas, imperfeitas, cheias de pecado, que nos machucam profundamente, que marcam a nossa existência para sempre, e às vezes não positivamente, mas é
um lugar de gente como a gente, do nosso sangue, que Deus colocou a gente lá, naquele lar, naquele casamento imperfeito, para nós crescermos e descobrirmos que são eles, gente, que nós vamos ter que aprender a amar até o último dia da nossa vida, por mais imperfeito que seja. Então a primeira experiência de Davi, de um lugar seguro, foi a casa dele, a casa dos pais. E eu acho interessante quando o texto coloca assim, esse destaque, e toda a casa de seu pai desceu ali com ele. Todos colocaram a vida em risco, porque você acha que Saul, encontrando Davi com a família dele, ia poupar a família dele? A Bíblia diz que toda a casa de seu pai, ali sim a gente entende, isso é família, gente, é quem fica com você na pior hora, é o lugar que você pode voltar quando você não tiver mais nada para oferecer, com toda certeza. Um pai e uma mãe, por mais imperfeito que sejam, são os que podem dar a vida pela gente, que dão tudo pela gente, e são perfeitos, gente, cheio de problema, que se olhar muito de perto, a gente tem pelo amor. E toda a casa de seu pai desce para ter com ele. A coisa foi tão séria, que Davi falou, vocês não podem ficar aqui comigo, não dá, eu estou colocando a vida de vocês em risco, eu vou proteger vocês. Você vai um pouquinho para frente, você vê lá no verso de número 3, ele vai para onde? Ele vai para Moabe. Vocês lembram, gente? Moabe. Davi pega o seu pai, sua mãe, toda a casa do seu pai, e fala assim, olha, deixa eu contar uma coisa para vocês não vão poder ficar comigo. E ele vai solicitar ao rei de Moabe, que cuidasse dos seus familiares, até que ele descobrisse o que Deus ia fazer da vida dele. Isso eu acho, assim, fascinante. Ele sabia que poderia acontecer qualquer coisa com ele, a qualquer momento. Davi era aquele que dormia, provavelmente, segurando uma espada. Ele acordava assustado. Ele estava vivendo aquela adrenalina de perseguição mesmo, vida ou morte, cada dia mais um dia que eu sobrevivi. E por que Moabe, gente? Quem era a bisavó de Davi? Quem lembra? Ruth, gente, a Moabita. Ele voltou para as origens, saiu de um palácio, né? No reino lá, Jerusalém, toda aquela suntuosidade, ele que estava ali, ó, coladinho com o rei, ele deixa tudo, vai para uma caverna, reúne a família e volta para as raízes, vai lá para os moabitas, que era um povo que também sofria na mão de Saul, e principalmente nesse tempo, a Bíblia vai dizer, aqui mesmo em 1 Samuel, que Saul havia afrontado os moabitas. Então ele volta para as raízes, ele retrocede em tudo, vai falar com o rei, e fala assim, ó, eu tenho sangue moabita, e a minha família precisa de refúgio, precisa de um lugar seguro. E ele deixa a família nesse lugar seguro, e se você terminar o texto, ele diz assim, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Ele não sabia o que ia acontecer com a vida dele, mas ele protege a sua família, guarda a sua família. Ele deve ter, com certeza, de repente ele olha lá o pessoal entrando na caverna, a família toda dele. Vocês são loucos, o que vocês estão fazendo aqui, gente? Rapidinho ele pega a família e leva para um lugar seguro. O primeiro lugar seguro é a família. Um segundo lugar seguro, que a gente precisa, sabe? A família, além de você nascer numa família, você também vai formar uma família. Você vai dar continuidade a isso. Então, não tem essa ilusão. Assim como na sua família o negócio foi complicado, a família que você vai formar também vai ser complicada. O parceiro que vai caminhar com você, os filhos que você vai ter, meu irmão, vai ser um reflexo de milhões de coisas que você carrega no seu coração, na sua vida. Sempre vai ser um lugar seguro e complicado, que você vai ter que aprender a lidar nessa dinâmica. Isso é o primeiro lugar seguro. Agora, continuando, o segundo lugar seguro, verso 2. A Bíblia diz que ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto,
endividado, amargurado de espírito. E a Bíblia diz que foram uns 400 homens. 400 de pessoas tão complicadas, em situações tão complexas como a dele. A Bíblia vai colocar 3 categorias aqui, olha. Homens que se achavam em aperto, passando por alguma dificuldade, ele não sabe qual. O leque é enorme. Milhões de problemas podia ter. Era gente que com certeza difícil de conviver. Era gente doente. Era gente emocionalmente doente. Difícil de lidar. Que a gente, ao falar as coisas, a gente tem que tomar cuidado, porque é uma pólvora que pode explodir a qualquer momento. E a Bíblia diz que havia ali, e o texto coloca umas expressões interessantes, amargurados de espírito, gente quebrada, gente que já havia passado por experiências difíceis, gente que tinha marcas profundas na sua alma, nas suas emoções, gente endividada, que estava fugindo como ele, de dívida, e naquela época se pagava a dívida como? Se tornando escravo, perdendo toda a família. Então era gente que estava na mesma situação que ele. E isso não é uma fotografia, porque quando a gente fala de igreja, de comunidade, a gente tem uma ilusão, sabe? Uma visão utópica, uma utopia. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Igreja é um lugar de gente apertada, endividada e amargurada. Gente quebrada como você, cheio de conflitos, de complexos, de dúvidas, de inseguranças, que precisam ser curados. Igreja é um espaço terapêutico para que a nossa alma, junto com pessoas tão complicadas como a gente, mutuamente a gente consiga dar segurança um para o outro, aprender a conviver com pessoas diferentes da gente, complicadas como a gente, doentes como a gente, física, emocional, espiritual, às vezes financeira, às vezes, sei lá, o que você imaginar. Isso é igreja para mim. A visão que eu tenho de igreja é essa. É uma caverna de adulão, de gente complicada, doente, porque Jesus vai dizer isso. Porque quando Jesus conversa com as pessoas da sua época, ele começa a dar vislumbres do que vai ser uma igreja, ele começa a recolher pessoas e trazer para perto dele, ele vai ser questionado pelos religiosos daquela época. Ele vai ser criticado, ele vai ser julgado, e ele precisa dar uma resposta clara. Ele precisa mostrar as intenções dele ao formar uma comunidade. Ele diz assim, olha, os sãos não precisam de médico. Eu não vim buscar gente sadia, gente resolvida, gente boazinha, gente fácil de lidar. Eu vim buscar gente complicada, doente, cheia de conflitos, de complexos, de insegurança, de paranoia, Os sãos não precisam de médico e sim os doentes. Jesus vai mais além, ele vai falar de questões espirituais. Ele vai dizer que ele não veio buscar justos, mas pecadores ao arrependimento. Tem esse detalhezinho, né? Que dá toda a diferença. Gente aberta para ser curada. Gente que ao entrar numa igreja sabe que Deus vai começar a trabalhar. Deus vai quebrar o vaso para fazer um vaso novo. Deus vai restaurar. Deus vai fazer uma obra. E Ele promete que Ele vai completar essa obra. Onde Ele começa, onde Ele põe a mão, Ele vai até o fim. Mas com certeza, nós estamos todos vivendo esse processo. Eu me lembro que quando completaram, eu não sei se foi 500, 400 anos, 450 anos, da Confissão de Fé de Westminster. A nossa igreja é confessional, nós temos uma confissão de fé. Foi feita uma confissão de fé, há séculos atrás, e tinha completado lá uma data especial. Então foram reunidos todos aqueles representantes de igrejas confessionais no mundo inteiro, e foi representando a nossa igreja também, aqui do Brasil. E eu conheci o pastor que esteve lá, representando o Brasil. E ele conta uma experiência muito interessante,
que quando ele nunca tinha ido para a Inglaterra, nunca tinha ido para Londres, ele nunca tinha conhecido a tal da abadia, a igreja de Westminster, aquela igreja que a turma casa lá, os reis casam, sabe? Um lugar bonito, um lugar que você vai lá, está sepultado, você vai ler Shakespeare, nossa, meu, reis, rainhas, gente importante. Até Darwin está sepultado lá, né, que não crê em Deus, né? Vai estar lá sepultado lá, porque é uma personalidade importante. E ele, quando desce no aeroporto, doido para conhecer essa igreja, ele chega então para o taxista e fala: eu quero ver a igreja de Westminster. Antes de tudo, com as malas no carro, ele queria conhecer aquela igreja. Ele estava ansioso para conhecer. E ele chegou alguns dias antes, porque tinha muita coisa para fazer, e o taxista então levou ele até a frente da igreja. Ele desce então com a malinha dele, falou assim: eu vou lá visitar a igreja. Ele ia ficar hospedado ali do lado. Mas quando ele desce, ele olha para a igreja, ele fala: mas cadê a igreja? Não, é essa aqui mesmo, mas tem certeza? É essa aqui mesmo. Faltavam ainda alguns dias para o grande evento, que reuniu gente do mundo inteiro. E eles estavam passando por uma reforma. Então estava uma bagunça lá. Os bancos afastados, um monte de gente raspando ainda os últimos detalhes, dando o toque final, sujeira, lona para tudo quanto é lado, sabe, aquelas proteções ainda, sabe, andaime, gente pendurada. Ele não viu direito a igreja, entende? Ele viu mais gente pendurada lá, sujeira e saco de lixo saindo. Eles estavam terminando uma reforma que eles tinham feito, um templo centenário daquele. E ele não ficou muito tempo ali, nem dava, o lugar não era um lugar agradável, não era um lugar assim. E aí ele foi então para o hotel, foi fazer as coisas que tinha para fazer, até que no dia então que teve o grande culto de gratidão a Deus, né, o local onde escreveram a confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé que nós presbiterianos professamos, defendemos e tudo mais. Aí quando chegou naquele dia, aí, rapaz, é bonito. Se você olhar na internet e pesquisar lá, a abadia de Westminster, nossa, aquele jogo de luz, aquela fachada gótica, o templo maravilhoso, com gente do mundo inteiro, aquele coral maravilhoso, os maiores pregadores do mundo pregando, aquele encontro. Nossa, ele saiu de lá, marcou a vida dele. Que coisa linda. Eu me lembro que quando eu conheci, reverendo Ludigero foi, né, que representa a igreja nessa época, e ele conta que ele lembrou da igreja de Jesus Cristo. Se você chegar antes da hora, enquanto a noiva não está pronta, sabe, o cabelo está tudo cheio de bob. É bob que chama esse negócio roladinho? Hã? É bob, né? Não foi feita maquiagem ainda. Se o noivo ver, ele fala: não, não quero casar. Então, ele ainda está com as coisas mal colocadas no lugar. E ele fala disso, que a igreja é a noiva de Cristo. E que ele foi ver aquela igreja, no caso era só o templo, a arquitetura, vocês estão entendendo a ideia, né, a analogia. E ele achou horrível aquele lugar. Ele se sentiu até mal, saiu de lá, sujo. Sujar a roupa dele, sujar a mala dele, cheio de pó. Mas depois estava bonita. Quando eu falo em igreja, eu tenho que lembrar uma coisa: ela não está pronta. Você está entendendo uma coisa? Ela está em reforma. Ela está num processo que ainda não terminou. Gente, você acha que Jesus vai aceitar qualquer coisa? Ele está preparando a noiva para ele. Então, qual que é o padrão de Jesus? A ISO de Jesus? Te garanto que é bem alto, mais do que eu. Mas ele está tendo paciência. Ele está esperando o momento certo, ele está no processo, porque é ele que está fazendo a obra. Quando nós olhamos para a igreja hoje, e convivemos com as pessoas, falamos: não é possível, gente. Igreja é um lugar de gente muito complicada. E muitas pessoas desistem de frequentar a igreja, porque tem uma ilusão, uma utopia. Elas estão esperando uma coisa que Deus não prometeu, que Jesus nunca falou. Não sei aonde quer encontrar esse negócio. Procura na Bíblia um pouco sobre igreja. Você vai ver que é mais ou menos isso mesmo. É daí para pior. Então não cria uma expectativa equivocada, esperando algo que não é real. Igreja é isso.
Um lugar de gente complicada, gente desanimada, gente que vem um domingo e falta 3, você tem que ir atrás, e vai, e vem, não, pastor, não sei. Meu irmão, se você ficar olhando muito para os problemas, para as coisas que você vai encontrar, para os defeitos, você não fica em nenhuma igreja. Você começa uma peregrinação de igreja em igreja, você não para em nenhuma igreja, você não cresce, você não amadurece, você tem um probleminha, você tem que tomar uma decisão. Toda vez que você passa por um problema na igreja, você tem que tomar uma decisão. Ou eu cresço, eu amadureço, ou eu caio fora e procuro outro, começo de novo. Só que daqui a pouquinho você vai ter outro problema lá, até pior. Aí você vai ter que saber, ou eu perdoo, ou eu amadureço, cresço, ou eu caio fora. Meu irmão, pensa comigo, eu estou aqui há 18 anos. Você acha que eu já não tive problema aqui? Eu converso com os pastores, eles não acreditam. Eles falam assim, peraí, você se formou e foi para lá. E depois? Eu fiquei lá, e depois? Continuei lá. Mas e agora? Eu estou lá? Mas no mesmo lugar? Eu falei, Eu conto um amigo meu do seminário, ninguém fez isso. Eu não conheço ninguém da minha época que está no meu... Mas como que você faz? Rapaz, eu não sei. Estou lá. E os problemas? Continua lá os problemas. Está tudo a mesma coisa. É a paciência que Deus vai dar para a gente conviver com o problema a vida toda. Alguns vão resolver, outros não vão resolver. Eu vou ter que aprender a viver com aquilo. Eu quando entrei, comecei a frequentar primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu tinha uma ilusão da coisa, né? Não, falei, isso aqui vai resolver. Esse problema familiar não é possível, vai passar. Mas 5 anos não passou. Aquele casal continua com o mesmo problema há 18 anos. E eu sou pastor dessa família há 18 anos. O problema é o mesmo. Mas o filho, ele só ficou mais velho, mas mesmo problema. Fica a mesma coisa. Deixa eu contar para você. Eu não tenho mais ilusão de... Eu tinha. Nossa, eu tinha. No início eu tinha gastrite. Eu tinha tanta gastrite. Sofri, rapaz. Eu acho que eu fiquei careca por causa... Entendeu? Sério, eu acho que foi. Não é genético. Meu pai tem cabelo, entende? A família da minha mãe teve. Eu falei, não é possível. Eu sofria. Eu tinha gastrite, eu não dormia. Eu ficava uma semana inteira. Meu Deus, dava um desespero. Hoje não. Hoje me fala os problemas. Tá bom, irmão. Mando cada bomba no zap para mim. De madrugada. Eu leio e durmo. Porque eu sei que daqui 18 anos esse problema vai estar lá, do mesmo jeito. Não vai resolver. Aquele casal está brigando há 18 anos, aquele problema com o filho há 18 anos. Então eu já relaxei, já. Amém, irmão, estamos juntos. Eu não iludo mais ninguém quando vem para a igreja. Eu falei, meu irmão, você está com um problema assim. Eu falei, aqui também, todo mundo está com esse problema aí. Então vem junto, vamos sofrer junto aqui, ó. Vai resolver, pastor? Não sei, meu irmão. Não sei se Deus vai mudar o problema que você tem na sua casa. Eu não sei se Deus vai mudar o problema. Esse é o marido que Deus te deu. Já tem alguns anos que você está com ele. Aguenta mais um pouquinho, já está todo mundo na glória, gente. Você passa. Eu já falei outro dia para um cara que queria separar da mulher. Falei, cara, deixa eu contar para você uma coisa. Já, aguenta mais um pouquinho. Só um pouquinho. Você já está mais para lá do que para cá, meu. Ela também. Vocês vão fazer o quê agora? Vai, fala sério. Quem vai te querer? Se ela que te conhece está te aguentando, vai, você que pensa. Vai um pouquinho. Isso é igreja, gente. Não tem ilusão. Eu não tenho. Eu espero que você não tenha. Não tem ilusão com a sua família. Não tem ilusão e não crie expectativa da família que você vai formar, porque não vai ser muito diferente. Não tem ilusão dessa igreja e de nenhuma igreja que você for, não vai ser muito diferente disso. Não vai. Como a gente diz, muda o endereço. Só. O resto é tudo igual. E vai ser até o fim assim, gente. Não vou te iludir, não. É daí para pior. Mas Deus vai estar junto. Nós vamos sofrer junto. Nós vamos orar junto. Antes, nossa, eu ia nas casas fazer aquela oração forte. Assim, eu falei, você vai ver. Semana que vem está resolvido o problema dessa família. Aí eu encontrava com o irmão. E aí, pastor? Piorou. Depois que o senhor foi lá e orou, parece que a coisa ficou pior. Eu falei, sério? Então tá bom. Então tá bom. Ou minha oração está fraca, ou a realidade é essa. Aceita que dói menos. A verdade é essa. E aí, meus queridos, no meio de todo esse processo, família é o lugar seguro? Com todos os problemas?
É o primeiro lugar seguro que você vai ter experiência, é aquilo ali. Não tem ilusão. Igreja é um lugar seguro, sim, comunidade, de gente amargurada de espírito, em aperto, endividado, é isso aí. Deus coloca a gente ali para crescer, para aprender a conviver, amar, perdoar. E você lê na Bíblia, é só isso que a Bíblia fala, o tempo todo. Amai-vos uns aos outros, tolerai uns aos outros, suportai uns aos outros. Não é, a gente tem a ideia de suportar, vamos aguentar o irmão, né? Fazer o quê? Não, é a ideia de dar suporte. Deus manda a gente amar pessoas que nós teríamos tudo para odiar. Isso é igreja. É um lugar que você vai entrar e Deus vai falar assim, ó, eu vou falar para você, ama essa pessoa aqui. Ah, não, pastor, você está brincando comigo. Deus mandou você amar essa pessoa. Se você não perdoar, você não vai ficar na igreja. Você vai para outra. E daqui a pouco, você vai contar um problema maior que esse. Você vai falar, nossa, era feliz, não sabia lá, era só uma pessoa que estava, agora aqui, meu irmão, é assim. E por fim, sabe, o terceiro, e é difícil, não sei se é o mais importante, é difícil estabelecer uma escala, lugar seguro. Mas eu posso dizer que o terceiro lugar seguro que a gente vai ter nessa vida é no centro da vontade de Deus. Sabe por quê? Davi era problemático também, ele não era santo não, você conhece a história dele, ele tinha uma família complicada, olha, a vida dele não foi fácil, nunca foi. Mas Davi tinha uma coisa que a gente tem que olhar e respeitar e falar, não, esse cara aí tem uma marca aí na vida dele. Está lá, verso de número 5 para fechar. Porém, o profeta Gade disse a Davi, não fiques nesse lugar seguro, vai, entra na terra de Judá. E o que Davi fez? Mas como? Pera, eu vou sair, agora que eu encontrei, eu estou no esquema aqui, eu estou mandando em 400 pessoas, caverna, tem uma entrada só, eu vou ver quem entra, quem sai. Essa caverna era até interessante, eu acabei não falando, né? Mas há alguns estudos arqueológicos que acreditam que essa caverna, chamada caverna de Adulão, foi um termo que foi colocado depois, fica cerca de 20 quilômetros de Belém. É uma caverna enorme, que tem várias túneis, saídas, é um lugar, é um labirinto. Se entra um exército pela porta, pode entrar lá que você vai achar uma outra saída, se perde lá dentro. Aid el-Mah é o nome dado até hoje para um lugar que muito provavelmente foi denominado Caverna de Adulão. E ele encontrou aquele espaço, aquele lugar seguro, e chega um profeta e fala para ele assim, ó, sai daqui e vai para tal lugar. Ele não discute, ele não rateia, ele não dá desculpa. O que Davi faz? Olha o verso 5. Então Davi saiu e foi. Simples assim. Davi tinha um monte de problema, a vida dele era complicada, mas Davi tinha uma coisa. Ele sabia ouvir a voz de Deus. Ele acatava a voz de Deus. De fato, não era sabe? Não é brincadeira esse negócio com o Davi. Quando ele faz um monte de besteira, e o profeta Natan chega para ele, conta aquela parábola da ovelha, você conhece a história? E ele fica indignado, o homem que fez isso tem que morrer, e não sei o que, não sei o que. E o profeta diz assim, ó, tu és esse homem. Deus mandou falar. E desce lá um negócio para ele. Pá, vai acontecer isso. O que o profeta faz? O que o rei faz com o profeta Natan? Se você vê os reis antes e depois, era assim, ó, mandava matar, né, mandava prender. Davi, eu pequei. Você tem razão. Por favor, profeta, agora, ora por mim, intercede lá em cima por mim, que Deus tenha misericórdia de mim. É por isso que a Bíblia fala que apesar de todos os problemas de Davi, era o homem segundo o coração de Deus. Eu não sei o que você ainda vai viver, não sei quais os problemas você vai enfrentar na sua casa, no seu trabalho, não sei. Que você viveu, está vivendo ou vai viver. Uma coisa eu te garanto, o terceiro lugar mais seguro na vida de um homem e de uma mulher
é no centro da vontade de Deus. Não é um lugar fácil, não é um lugar confortável. Deus nos coloca em lugares que nos tiram da zona de conforto. Geralmente, o centro da vontade de Deus é um lugar que nos tira da zona de conforto. É um lugar difícil de conviver. Deus colocou ele no lugar, caverna de Adulão, com todo aquele problema. Falou, aí é lugar seguro, fica aí. Ele ficou, aguentou firme, passou o processo. Agora Deus fala, agora sai. Ele saiu. Então, esse centro da vontade de Deus, quem ouve a voz de Deus, quem escuta a Deus, quem está sintonizado com Deus, não estou falando que você é perfeito, não estou falando que você não tem pecado, eu estou falando assim, ó, você está atento ao negócio. Você está ali naquele tete a tete com Deus, você conversa com Ele, você escuta a palavra dEle. Você, quando ouve a palavra de Deus, você respeita a palavra dEle. Você tem alguém que fala em nome dEle na sua vida. Se você não tem ninguém de Deus que fala a você em nome de Deus, se você não tem isso na sua vida, você nunca vai encontrar um lugar seguro. Nenhum lugar do mundo é seguro. O lugar mais seguro no mundo pode ser o olho do furacão. É no centro da vontade de Deus. E Davi aprendeu isso e ele nunca abriu mão disso. Você não vai ver em nenhum momento Davi abrindo mão disso. Quando Deus falava, ele ouvia. Tinha uma coisa que fazia esse homem guerreiro, chefe de um exército, que onde colocava ele liderava, ele dominava, ele reinou poderosamente, mas tinha alguém que fazia ele descer do trono, dobrar o joelho e colocar a testa no chão, e dizer, meu Deus, meu Senhor, a tua vontade seja feita, tem misericórdia de mim. Era um homem que se dobrava à vontade de Deus, que sabia que esse era o lugar mais seguro. Não importa aonde você está, não importa que problema você está vivendo, se você está atento, sensível à voz de Deus, fique em paz. Deus é contigo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer. E o que não for, tiver que acontecer, não vai acontecer. Porque você está no centro da vontade de Deus. Porém, o profeta Gade disse, não fique nesse lugar. E ele diz de novo, é um lugar seguro, eu sei que se tornou seguro para você aqui. Está confortável, está na zona de conforto agora. Apesar de todos os problemas, era o lugar mais seguro que ele tinha. Agora sai. E ele saiu. Família, igreja e centro da vontade de Deus. Os 3 lugares mais seguros. Você tem isso. Você é um homem de sorte. Pode ser que a sua conta bancária não esteja explodindo. Pode ser que o seu carro não seja o melhor carro do ano. Pode ser que a sua família esteja cheia de problemas. Pode ser que a igreja que você frequenta é uma igreja imperfeita. Mas você tem um lugar seguro para deitar sua cabeça. Um lugar seguro para domingo sentar e ouvir a voz de Deus. E buscar estar no centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro do mundo. Amém?